Olá, aluno do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Raquel Rezende. Nossa aula de hoje é Estado, Nação e Território, PET 2, Semana 2. Na aula de hoje, nós vamos identificar e aplicar os conceitos de Estado, Nação, Território, Governo e País para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para situações geopolíticas na América, África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. Então, gente, a gente vai falar sobre os continentes, os países, né, da Terra. Então, para a gente começar a nossa aula, para a gente pensar, né, como que o nosso planeta ele é constituído por diversidades de paisagens, de povos, de culturas diferentes, né? Então aqui a gente tem algumas imagens para a gente estar mostrando essas diferenças culturais, né, de povos. Então a gente vai ter ali, por exemplo, os povos africanos, os povos asiáticos, os europeus, os latinos, né, americanos, cada um com sua cultura, com sua história, né, com suas tradições diferentes. E aqui são imagens para a gente mostrar a diversidade de paisagens que o nosso planeta tem. Né? A gente vai ter lá desde desertos, altas montanhas, áreas polares, florestas e litorais, né? Praias paradisíacas, como na imagem que está mostrando aqui. Então, apesar da tamanha diversidade, né, que a gente tem de países, de culturas, de terras, né, a gente vai ter países que são agrupados, né, por apresentarem características naturais, culturais, econômicas e sociais semelhantes. Então, gente, essa divisão no território, ela é uma divisão humana, política, né? Foram nós, os seres humanos, o homem é que dividiu as terras do planeta. Então, o atual mapa do mundo, ele apresenta um momento da geopolítica internacional, resultado das complexas relações históricas entre os territórios, que vai ser os conceitos que a gente vai falar, estados e nações. Então, o mapa mundi, né, o mapa do mundo, ele não é imutável, ou seja, ele está sempre podendo ser modificado, ele está sempre em modificação. Então, a gente vai ter países que vão se fragmentar, a gente vai ter países que vão se unir. Então, se a gente pegar um mapa do mundo, né, um mapa mundi de 30 anos atrás, ele é diferente do mapa mundi de hoje, né? Alguns países surgiram, alguns se uniram, alguns se fragmentaram, dividiram em dois, né? Então, aqui a gente tem o mapa mundi, né? Mostrando aí a divisão territorial dos países. Então, a gente tem ali 6 continentes, na verdade aqui no mapa está aparecendo 5 continentes, a Antártica não está, né? Então, a gente vai ter os 5 continentes, a América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania. Né? Se a gente for olhar, se a gente tiver a primeira visão, né, se a gente está observando ali os limites dos países, a gente vai ter 4 blocos de terras, né? Que vai ser a América, a África, a Europa com a Ásia ali é um bloco, um continente, né? E a Austrália. Então, essa divisão que a gente está vendo aqui, né, desses países, de todos esses países, que hoje pela ONU a gente tem 193 países, né? A gente vai estar percebendo ali que essa divisão, né, territorial foi feita através das conquistas que o homem teve, né, do território ao longo da história. Então, os continentes, eles estão divididos em países, né? E os países, eles são separados por fronteiras. O que pode ser uma fronteira? O que vai delimitar onde que é um território de um país e o território de outro país? Né? Vai ser marcos, né? Então, que marcos que pode ser isso? Pode ser um marco natural, como uma vegetação, um rio, uma floresta, né? Uma serra, ou pode ser um marco cultural que o homem fez. A gente sabe que tem países, né, que hoje, no mundo atual, eles são divididos por muro, a fronteira é um muro, né? Está construindo um muro para dividir um país de outro. Mas a maioria das fronteiras, elas são naturais, né? Observando aí os aspectos naturais. Algum fenômeno natural que vai dividir né, os territórios. Então, por exemplo,
o Brasil com a Argentina, o que delimita esse território? Né? Uruguai, Brasil, Paraguai ali, né? São rios. Então, a gente vai ter, a maioria dos limites de fronteiras vai ser algum marco natural. As mudanças territoriais. No decorrer da história da humanidade, as fronteiras e territórios nacionais passaram por várias mudanças, né? Que ocorreram em virtude da ampliação do território de um país, da anexação de novas áreas ou da criação de um novo Estado. Diversos povos hoje vivem em constante conflito por causa, né, para obter uma autonomia política sobre um território. Ou seja, eles lutam contra o domínio e a invasão do seu território por outros países. Esses são uma das principais conflitos que no mundo atual sempre foi, né, de invasão territorial e os povos, né, daquele lugar ali lutar para não deixar ser invadido por outras nações. Essa luta por autonomia pode levar à criação de países. Então, a maioria dos países, eles são estados soberanos, que exercem o controle sobre um território delimitado, politicamente independente, com governo e leis próprias. Então, o que é o Estado? Né? O conceito de Estado. Para se ter um Estado, a gente tem que ter, o Estado é uma instituição que a gente tem que ter 3 unidades, né? A gente tem que ter o povo, a gente tem que ter o território e o governo. O povo, né, são ali as pessoas, né, com a identidade cultural, né, com uma história, com tradições, costumes, né, que vai determinar aquele povo, aquela nação. O território, que é o limite, a delimitação física, né, onde que esse povo vai estar. E o governo a instituição que vai organizar, que vai administrar esse território e esse povo, essa nação. Então, a nação ou povo, né, é um agrupamento de pessoas, né, que se identifica, tem uma identidade cultural né, própria, como a língua, a religião, os costumes, a tradição. Então, o que identifica, por exemplo, a nação brasileira, o povo brasileiro, né? Nós somos um povo que falamos o português, nós temos a língua em comum, o português, nós temos, a maioria das pessoas tem a mesma religião, né? Nós estamos aí num território delimitado, né, por fronteiras, e a gente, então, forma a nação brasileira. Então, a gente tem algumas histórias da nossa cultura, né? Identifica a gente como um povo, como uma nação. Por exemplo, se eu falar sobre 7-1, né, por exemplo, todo mundo o povo brasileiro vai saber o que significa. O japonês pode não saber o que significa isso. Então, isso aí é uma identidade que faz com que a gente seja uma nação. Continente americano. Pode ser regionalizado de 2 formas diferentes. Uma, observando os critérios físicos, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e a outra que observa os critérios históricos e econômicos, a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Então, gente, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o continente americano e sobre o continente africano, que como que os estados, né, como que os países estão distribuídos aí nesses 2 continentes. Então, a gente vai ter primeiro aqui uma divisão física da América, que vai dividir a América em 3 partes. A América do Norte, que é a América, no mapa, a gente vê ali que são 3 porções de terra, né? Ao norte, ao sul e uma central. Então, nessa divisão, a gente vai olhar o quê? A América do Norte vai ser os 3 países que estão ao norte, o México, os Estados Unidos e o Canadá. A América Central vai ser os países e são as ilhas, né, que vai ter neste istmo, nesse braço de terra que vai ligar essas 2 porções maiores. Então, a gente vai ter a América Central. A América do Sul, que vai ser a porção sul, é onde que o Brasil, vai estar aí nessa divisão territorial da América. A outra divisão da América é a divisão a divisão socioeconômica, né, que vai dividir a América em 2 partes, né, a América anglo-saxônica e a América Latina.
A América anglo-saxônica vai ficar só com 2 países, né? Que é os Estados Unidos e o Canadá, porque eles foram colonizados pelos ingleses, né? E são países desenvolvidos. E a América Latina vai ficar do México até a Argentina, todos esses países aí, né? Porque foram colonizados pelos latinos, né? Ou pelos portugueses, ou pelos espanhóis, ou pelos holandeses, e a gente vai falar ou o português ou o espanhol. Então, todos os países da América Latina vai falar língua latina, né? O Brasil fala português, os outros países falam o espanhol. Embora a América Latina não esteja inserida em zonas de guerra ou conflito armados, muitas disputas ou tensões territoriais ocorrem nas regiões de fronteiras do continente. Entre os principais conflitos de tensões que a gente tem no continente americano, pode-se destacar a disputa territorial entre o Chile e a Bolívia, né, que foi lá em 1879, o Chile tomou um território da Bolívia, invadiu, né, um território da Bolívia, e era um território que ele dava acesso à Bolívia ao Oceano Pacífico, né? Hoje a Bolívia não tem acesso ao mar, né, por causa desse território que foi retirado do Chile. Então, é um foco de tensão, né, uma preocupação aí da Bolívia em recuperar novamente esse território do Chile. Então, é um dos conflitos, né, um dos mais sérios conflitos que a gente tem territoriais na América. Mas a gente já teve vários conflitos, né? O Brasil já teve guerra com o Paraguai por causa de território, né? E outros países da América Latina, né, sempre esteve em constante conflito por causa de invasão de território. O continente africano. A África é um continente que abriga os países mais pobres do mundo, né, os países subdesenvolvidos. As condições econômicas que atualmente marcam os países mais pobres da África têm raiz desde o passado colonial. O continente africano, ele teve países que eram colônias até metade do século XX, né, que deixaram de ser colônia a partir de 1950, 60. Né? Então, eles foram colônia durante muito tempo, né? Eles foram explorados muito tempo. Então, embora nas últimas 5 décadas os países africanos tenham adquirido sua independência política em relação às nações europeias, vários deles ainda permanecem economicamente dependentes dessas nações. Então, os países africanos, eles, por causa dessa dependência econômica colonial, né, que eles tinham dos países da Europa, eles, hoje mesmo independentes, eles não conseguem se desenvolver sem ter essa dependência econômica com os países europeus. Então, aqui a gente tem uma divisão, a África tem várias divisões, né? A gente pode dividir o território africano em várias regionalizações diferentes. E aqui a gente vai falar sobre uma delas, né, que vai dividir aí a África em 2 partes. A África do Norte, né, que é a parte do norte da África aí, que vai ser dividido aí, o limite, a fronteira desses 2 conjuntos aí, vai ser o deserto do Saara. E ao sul, né, a gente vai ter a África subsaariana, né, quer dizer, que está ao sul do deserto do Saara, que são a maioria dos países e onde que tem os países mais pobres. A África do Norte é mais desenvolvida, né, tem a religião islâmica, a maioria são brancas, né, e a África do Sul, aí, a África subsaariana, os países mais dependentes economicamente da Europa. Os conflitos internos na África. A África é um continente que ele sofre muito, né? Tem vários focos de tensão, tem vários conflitos, várias guerras civis por causa da distribuição do território, né? Por causa do modelo de colonização implantado no continente. A maioria dos países da África, eles não foram formados por uma nação, né? Por convivência natural de várias nações. Ele ocorreu por um conjunto de etnias com características culturais muito diferentes, que muitas vezes foram obrigadas pelos colonizadores a viverem em um mesmo espaço. Então, teve a partilha da África, lá no início do século XX, os colonizadores europeus dividiram o continente africano entre eles, né? A Inglaterra, outros países, né? Retalharam o continente. A África é um continente onde que
várias tribos, várias etnias diferentes viviam naquele território. Então, os europeus, com a partilha da África, eles dividiram o território em vários países, né? E ali agrupou tribos com etnias diferentes, né? Que, às vezes até rivais que não se davam bem, né? E por causa disso elas vivem em conflitos até hoje, né? Por causa do território que eles estão ocupando, duas nações com culturas diferentes, com costumes diferentes, vivendo no mesmo país. Após a independência, alguns países entraram em conflito para redefinir suas fronteiras, o que causou muitas mortes. E ainda causa muitas mortes, né? A gente tem vários filmes que contam, né, essa partilha, como que essa tensão entre as etnias que vivem, essas nações diferentes que vivem no mesmo território. Então, aqui a gente vai ter uma questão, né, questão 2, semana 2, é a questão 1, né, do PET, que é para a gente estar observando aí a divisão da América. Então, a gente vai ter a divisão física da América, o mapa da divisão física da América, a América do Norte, a América do Sul e a América Central. Gente, o continente americano, ele é o segundo maior continente, né, da Terra. Ele é extenso de norte a sul, então ele vai ter várias características, várias paisagens diferentes, né? A gente vai ter desde áreas polares até desertos a gente tem no continente americano. Então, aqui a gente vai ter a América do Norte, o Istmo que eu falei, né, aquele braço de terra que vai ligar ali a América do Norte com a América do Sul, que vai ser a América Central. Então, a questão aqui é, cite o nome de 2 países da América do Sul e 2 países da América do Norte. Então, a gente volta aqui no mapa para a gente estar vendo 2 países da América do Norte. Na verdade, a gente tem 3, né? Então, vocês podem escolher aí Canadá, Estados Unidos e o México. A outra questão é, em qual América o Brasil se encontra? O Brasil, ele está na América do Sul, né? Nessa divisão, ele está na América do Sul. Então, aqui nessa questão, vocês vão falar que o Brasil está na América do Sul. Mas o Brasil também, ele é da América Latina, né? Faz parte aí da América Latina. Então, gente, na aula de hoje nós vimos aí o conceito de Estado. O que é o Estado? Né? O Estado com a letra E. Então, o Estado é a organização, é a administração de um povo, de um território. O que é a nação? A nação é um conjunto de pessoas, né, que tem as mesmas características, que tem as mesmas tradições, que tem a mesma história. O território é a base física de onde está o Estado e onde está a nação, né? Ele é delimitado por fronteiras. As fronteiras podem ser naturais ou podem ser culturais. A gente falou aí também da regionalização da América e da África, né? Os continentes, eles podem ser regionalizados de várias formas, né? Observando critérios físicos, critérios econômicos, critérios naturais, né? De relevo, vegetação. Aqui, hoje, na aula de hoje, a gente falou da África e da América, observando critérios econômicos e os critérios físicos. E a gente falou também da disputa de território, né, como foco de tensão na América e na África. Nós enfatizamos aqui a América e a África, mas a gente tem focos de tensão no mundo todo, né? Hoje, nós estamos aí no século XXI, as disputas por território, elas ocorrem por causa de riquezas, né? Por causa de petróleo, até mesmo por causa de água, né? Já são conflitos, são áreas de conflitos. Então, um território que ele não tem né, riquezas minerais, ele vai brigar com o território vizinho, né? Para poder ter a posse de um pedaço desse território onde que ele vai conseguir esses recursos minerais. Então, gente, aqui as referências, né, da aula de hoje. E obrigado pela participação. Até a próxima aula.